Oi, meus meninos do terceiro ano, tudo bem? Aula de literatura, caderno 4, e nós estamos na página 110. Pega aí, para a gente acompanhar. Nós estamos vendo o modernismo, por enquanto, modernismo português e o grande, maravilhoso Fernando Pessoa, yes? E o Fernando Pessoa nós vimos já a poesia ortônima, conhecida como poesia do ele mesmo. Ele, Fernando Pessoa, com suas características, com seu modo de imaginar a poesia e como expressar as emoções e sensações dele mesmo, escreveu. E nós sabemos que o Fernando Pessoa não considerava que havia possibilidade de explicar e de se expressar apenas sendo uma única pessoa. Ele precisava de outras máscaras. Seu tio acho que contou, né, que a palavra pessoa significa máscara, né, de persona, significa máscara. Então ele adquiriu assim outros personagens, outras vozes poéticas, outras máscaras da possibilidade de um homem nesse mundo. Nós temos várias, vocês sabem disso. E o Fernando Pessoa, mas ele chegou ao extremo da inteligência de criar poetas com todas as características muito bem fundamentadas, não apenas físicas e com datas e com expressões de transformação na poesia, no engrandecimento da sua obra. Inventou poetas, tio Fábio? Inventou poetas com pessoas que existem, com pessoas que conversam, que dialogam. Então ele, Fernando Pessoa, mandava uma crítica a respeito do poema de um heterônimo, e o heterônimo respondia para o Fernando Pessoa, sendo a mesma criatura, né? Sempre o mesmo Fernando Antônio Nogueira Pessoa, mas o Fernando Pessoa considerava ele como um poeta típico, específico, e os seus heterônimos como outros. Criou quantos, tio Fábio? Gente, mais de 200. Ainda estão pesquisando, tem mais de 200 heterônimos. Agora, são 3 os que são os consolidados academicamente e que são cobrados nos vestibulares. E esses 3 nós precisamos conhecer, e é isso que nós vamos fazer agora. Conhecer a poesia heteronímica de Fernando Pessoa. Os heterônimos do Fernando Pessoa. E a gente vai ver que nós temos os 3 aqui na página 110 e 111, e são maravilhosos e encantadores. Dá para ficar uma vida estudando. Tão grandioso que é isso. E o Fernando Antônio Nogueira Pessoa pensou assim, eu precisaria de um mestre, né? E os meus heterônimos também talvez precisassem de um mestre, alguém que tivesse assim a natureza em si, a natureza poética em si, a simplicidade de um homem que trouxesse da própria natureza o que é a poesia. A natureza da poesia vem da natureza real, passarinho, flores, pássaros, mato. E nossa realidade comum, tranquila, de seres que vivem na natureza. Que veem, que sentem, que cheiram, que tocam, que ouvem. Ah, tá, tio. Então quer dizer que ele é um poeta que vai falar sobre o ambiente campestre, o poeta da natureza, da roça e tal. E ele então vai falar da ideia do sensorialismo, isso, das sensações. Poeta da natureza vai falar do campo e vai falar das sensações. Sensações são os nossos 5 sentidos, então ele considera que viver e estar nesse mundo é sentir. Mas não é pensar? Não, não, não. Ele diz num poema, pensar é essencialmente errar. Pensar é estar doente dos olhos. O mundo foi feito para olharmos para ele e estarmos de acordo. O espelho reflete certo, não erra porque não pensa. Então ele queria simplesmente dizer isso. Nós somos o que a natureza nos faz e as coisas são o que são. Uma flor é uma flor, uma pedra é uma pedra. A natureza está ali para ser vista e estarmos de acordo com ela. Ponto final. Não cria, sabe, ideias, invenções. Fica pensando na metafísica. Que bobagem. Religiões, que besteira. Deuses e fés. Não. Só existe a natureza e só existem as sensações. Então ele é isso aí. Poeta sensacionista, poeta da natureza e por isso mesmo mestre do Fernando Pessoa e mestre dos outros heterônimos. Poxa, que complexo isso. Pois é. Mas vamos dar uma olhada no poema dele? Olha lá na página 110. Então a gente vai perceber que ele não tem grandes preocupações com a rima, com a métrica. Ele escreve poemas que são, na sua maioria, poemas curtos, sem preocupação nenhuma rítmica, nesse sentido de
de rima, de métrica, então ele vai fazer versos livres, né, o tempo todo. Formalmente você vê isso. E o sujeito vai fazer uma poesia que a gente pode chamar até de primitiva, porque ele não tem grandes conhecimentos. Foi dito isso. O Fernando Pessoa disse, o Caeiro não tem estudo, ele não teve estudo acadêmico, ele traz o conhecimento da vida dele própria. Então, tinha que provocar uns errinhos de vez em quando, porque senão não caía bem, né? Um sujeito que estudou pouco, escrever tão perfeitamente, então, ele propositadamente deixava alguns errinhos ali e tal. Tudo planejado, o camarada era inteligente mesmo. E vamos ver se ele realmente é o poeta da natureza, que vai falar do bucolismo, né? Coisas do campo e das sensações? Vai. Claro que ele vai ter umas quebradinhas, né? Do tipo... Queria ser apenas o poeta das sensações, mas às vezes os pensamentos me atacam e eu tenho que pensar um pouco. E às vezes ele dizia também, porque ele falava que ele era pagão, que ele não queria saber de Deus, etc., mas ele dizia assim, não acredito em Deus, mas se ele é as flores, os rios e as árvores, então eu acredito nele, mas eu não vou chamá-lo Deus, vou chamá-lo de flores, rios e árvores. E aí a minha vida será uma eterna oração, se Deus for a natureza. Então, de certa forma, ele tem Deus, né? Então, vamos chamar que ele era um falso pagão, porque ele vai citar Deus em alguns momentos. E vamos dizer também que era difícil para ele ser o poeta apenas do sensorialismo, dos sentidos, das sensações. Mas ele tenta. Vamos ver? Olha lá. Leitura. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. Aquele, né, quase que cai na ideia de, opa, não tem como não pensar. Sou um guardador de rebanhos, o rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Percebe? A flor, eu vejo, olho o visual, eu cheiro, olho o olfativo. Uma fruta, eu sei-lhe o sentido, o gustativo, né? Então ele coloca tudo isso, né? Eu penso com os olhos, penso com os ouvidos, penso com as mãos, penso com os pés, penso com o nariz, penso com a boca, tudo sensação. Só que ele fala em pensamento. Então já quebra um bocadinho aqui, né? Ele vai fazer aqui uma metáfora do que é o pensamento, mas ele nem sempre consegue deixar de ser humano. Por isso a grandeza dele, né? A humanidade que tem nesse poeta criado pelo Fernando Pessoa. E ele continua. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. De onde vem a felicidade? Da realidade. Da realidade, de deitar na grama, olhar, sentir o sol. Isso é a felicidade. É da natureza, compreende? Que grandeza, que beleza, que encantamento, que pensamento. Meu Deus, que poema. E tem outros mais extraordinários até. Não sei se é possível ou não. Mas vocês têm que decorar isso aí, meninadas. Eu fico babando aqui, feito um desesperado, mas vocês têm que decorar isso e entender que Alberto Caeiro é o poeta da natureza, é o poeta das sensações, é um falso pagão, e ele fala o tempo todo no bucolismo, ele fala o tempo todo no ver, sentir, cheirar, tal. Extraordinário. E depois nós vamos falar do Ricardo Reis. O Ricardo Reis é o oposto do Caeiro. É um heterônimo criado pelo Fernando Pessoa, que era um médico, era um homem muito estudado. Criação dele, tá? Era um médico muito estudado, muito inteligente, e ele era monarquista, e Portugal se tornou uma república. Ele não gostou, não. Então, o que o Ricardo Reis faz? Ele muda-se para o Rio de Janeiro, ele muda para o Brasil. Escreve essa poesia aqui no Rio de Janeiro, médico que era, e ele era monarquista. Ok, então ele gostava um pouco daquelas coisas mais de reis. Isso, adorava. Então ele vai ser chamado de um poeta neoclássico. Ele quer que a poesia seja toda organizada, como a poesia Árcade, né? Neoclássica. Então ele vai falar de mitos, ele vai falar de musa inspiradora, e por acaso a musa dele chama-se Lídia. Bateu o olho no poeminha, tem a Lídia, ok, é do Ricardo Reis, tá? A musa inspiradora dele é a Lídia. Ele vai falar de mitologia greco-romana, evidentemente
evidentemente com uma voz extremamente moderna, ele é um poeta modernista, e é um cavalheiro que vai falar do carpe diem. Aproveita o teu momento agora, a vida não é mais nada do que isso aqui. Fala da morte, óbvio, né? Vai acabar tudo, então nós vamos aproveitar o que temos, sem grandes paixões e sofrimentos. Como já diziam os próprios Árcades, né? Os próprios neoclássicos. Vamos viver com amores, com uma relação boa com a natureza, com as coisas, com os deuses. Deuses, né? Deuses pagãos. Esse é pagão mesmo, porque ele crê nos deuses, mas não no deus da mitologia grega, vamos, né? Viva a era. Não, não. Evidentemente que é uma metáfora do paganismo, né? Como nós deveríamos pensar o mundo, através de racionalismo, através de ciência, muito típica do iluminismo neoclássico. E a grandeza do sujeito, né? Ele vai escrever poemas que são tradicionais, odes, né? As odes não são poemas que vão ter versos decassílabos e versos em redondilha. Decassílabo, redondilha, decassílabo, redondilha. Bate o olho no poema que nós temos na página 110, você vai ver. São 3 decassílabos, uma redondilha. 3 decassílabos, uma redondilha. O nome disso é ode. É quase que feito para ser cantado. E nós vamos ter a grandeza do cavalheiro, que vai se ocupar de modelos greco-latinos. É tudo muito metrificado. Nós temos uma sintaxe complexa, palavras difíceis, né? E o bendito do carpe diem. Vamos ver? A gente já saberia que era dele porque ele fala da Lídia logo de início. Mas olha a beleza, beleza do poema. Ele diz assim: não queiras, Lídia, edificar no espaço que figuras futuro ou prometer-te amanhã. Cumpre-te hoje, não esperando tu mesma és tua vida. Não destines que não és futura. Quem sabe, se entre a taça que esvazias e ela de novo enchida, não te a sorte impõe um abismo. Ele diz para Lídia assim: Lídia, não pensa no passado não, nem no futuro. Nós não sabemos o que será de nós. Cumpre-te hoje, viva hoje. Porque de repente a gente está aqui tomando um vinhozinho, né? Coisa de deuses, né? Coisas dos neoclássicos, coisas bucólicas e tal. E ela, de repente, quem sabe, entra em tomar uma taça de vinho e for encher de novo, você cai dura e preta, cai morta, né? Se interpõe um abismo. Então, a presença da morte, aproveita agora, faça-te hoje, cumpre-te hoje e não depois. Vou ler de novo só para ver a beleza do negócio. Não queiras, Lídia, edificar no espaço que figuras futuro, ou prometer-te amanhã. Cumpre-te hoje, não esperando. Tu mesma és tua vida. Não te destines, que não és futura. Quem sabe se entre a taça que esvazias e ela de novo enchida, não te a sorte interpõe um abismo. Percebe? E olha a sintaxe do cavalheiro, né? Não te a sorte interpõe um abismo, né? A sorte não te interpõe um abismo. Seria o correto, mas ele faz um hipérbato danado aqui. Nossa, ele faz uma inversão sintática aqui danada. E então ele tem essas grandezas na poesia dele. Vamos ver o Álvaro de Campos? Próxima aula. Beijo, beijo.